bem-vindos ao Canalizando e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o remédio Roacutan. Então vamos lá. Primeiro de tudo, siga as recomendações do seu dermatologista, vai a um dermatologista. Eu só vou contar a minha experiência e eu espero que todo mundo entenda e que ajude quem está pensando em tomar, quem o médico indicou, mas está com medo. Então eu espero que ajude. Eu vou falar sobre o tempo do meu tratamento primeiro. Eu comecei a tratar as minhas espinhas desde quando eu tinha 13 anos. Então eu já usei muito ácido, eu sempre tive uma rotina de skincare bem regrada e sempre com acompanhamento dermatologista, mas nada resolvia. Aliviava, mas não resolvia. Então depois que eu entrei na faculdade, eu acho que com o estresse da faculdade e tudo mais, as coisas começaram a piorar bastante e aí nada mais resolvia. Eu tentei de tudo e nada resolvia. Então eu fui no médico em março, na minha dermatologista, e aí ela viu meu histórico e falou que realmente não tinha mais o que fazer. Tava bastante severo, eu tava com bastante espinhas, tanto no rosto quanto nas costas, até um pouco aqui nos ombros. E ela falou que o único jeito, se eu quisesse resolver, seria tomar o Roacutan. Então eu aceitei, porque isso me incomodava demais, a minha autoestima era muito baixa por conta das espinhas. Eu não ia pra nenhum lugar sem maquiagem. Se eu fosse dormir na casa de alguém, eu dormia de maquiagem e quando eu acordava, eu passava maquiagem, porque eu não conseguia sobreviver. Maquiagem não era um lazer, mas pra mim era uma obrigação. Então eu comecei a tomar no final de março, bem quando a gente entrou em quarentena. Eu ainda estava trabalhando fora de casa, mas eu já comecei a tomar ali. O que me ajudou bastante a gente estar de quarentena, porque eu não tive que ver ninguém, porque foi bem severa a minha situação, a minha espinha era muito severa. E com o Roacutan, ele tem aquele pico de piora, né, nos primeiros meses, e depois ele começa a melhorar. Então, no pico de piora dele, eu fiquei muito mal, minha autoestima ficou muito baixa. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas fotos do antes, pra vocês terem uma ideia. Muita gente fala, quando eu comecei a tomar, muita gente falou: ai, por que você vai tomar? Isso faz mal pro corpo, você não tem espinho suficiente. Mas porque as pessoas tinham uma visão de que eu sempre tava com maquiagem e elas nem sabiam. Então, eu vou mostrar as minhas fotos do antes. A minha pele era bastante oleosa. Nessa primeira foto dá pra ver bastante os cravos que eu tinha. E eu tinha muita espinha interna. Então, isso era muito ruim pra mim, porque doía bastante, incomodava. Por mais que não desse pra ver tanto, ela incomodava muito. Então, era bem chato e não tinha o que fazer. Espinha interna não tem muito o que tratar, né? Você pode passar o ácido, mas ela não vai resolver tanto. Então, era bem ruim. Nessa segunda foto dá pra ver bastante, perceber o como a minha pele era crítica. Eu tava com bastante mancha e bastante espinha, e essas espinhas, como eram internas, elas escureciam bastante. Antes mesmo de sair, elas já pareciam manchas. Então era como se minha pele estivesse toda manchada, mas eram as espinhas. Então quando as espinhas saíam, essa mancha saía junto, porque ela escurecia, então ficava desse jeito. E assim, aqui tá ótima a minha pele. Longe do pico que eu tive depois. Eu tirei essa foto na semana que eu comecei a tomar, porque eu queria observar mesmo essa mudança, se era o que todo mundo falava, como é que funcionava, eu queria ter uma ideia disso. E até pra guardar de registro, então eu tirei algumas fotos durante o caminho, não muitas, mas eu tirei algumas fotos. Então essa foi do antes. Essa aqui é uma foto bem intensa. Essa foto foi nos primeiros dias que eu fiz essa maquiagem e ela tá no meu perfil. Eu não sei se é essa foto exatamente, mas a foto dessa maquiagem está no meu perfil e tô completamente editada, claro, eu não postei desse jeito, a minha autoestima não permitia que eu postasse desse jeito. Então dá pra ver que mesmo na luz do sol, que geralmente dá uma aliviada assim, né, nas imperfeições do rosto, mesmo assim ela tava bem forte, então tava bem ruim. A foto da segunda semana. Eu não tirei foto da primeira semana porque não mudou nada. Na segunda semana eu comecei a sentir. Minha boca começou a ressecar bastante, o meu nariz também, então eu fiz uso do Rinossoro todo o tratamento e até hoje eu ainda uso, um pouco menos, mas ele ressecava demais. O meu olho também começou a ressecar. Então eu vou falar os produtos que eu usei e que ainda uso mais pro final do vídeo.
Mas essa foto da segunda semana, dá pra ver que aqui estourou completamente, né? Os cravos começaram a sair e a pele começou a mudar de textura. Eu nunca tive pele de bebê, né? Mas eu não tinha pele áspera. Ela era oleosa, não era de bebê, mas também não era áspera. Na segunda semana, minha pele começou a mudar demais, a minha pele começou a ficar muito áspera. Então dá pra ver na foto o quão estourou e quão diferente ela ficou. Na terceira semana também continuou desse jeito, algumas espinhas iam saindo, outras voltavam e a pele ficava cada vez mais grossa e ela começou a descascar. E aí eu tirei uma foto do meu nariz, que é essa aqui, e essa foto dá pra ver perfeitamente a quantidade de cravo que eu tinha, né, antes de tomar o Roacutan, porque aí ainda não tinham saído os cravos, então eu tinha muito cravo no nariz. E claro que isso me incomodava demais, porque não tem o que fazer, não adianta você ficar espremendo, não vai sair, vai continuar esses pontinhos pretos. E só que nessa foto dá pra ver a textura da minha pele, o quão grossa ela tinha ficado e o quanto ela tava descascando já. É bem ruim. São coisas que acontecem mesmo quando você toma, a pele piora demais nas primeiras semanas, até nos primeiros meses. E aí depois ela começa a melhorar. Aí eu tenho essa foto e essa da quarta semana, a pele tava bem áspera e sempre surgindo novas espinhas. Fica bem feio a pele mesmo. E aí eu vou passar da quinta semana porque não mudou muita coisa, então eu só vou passar. E agora eu vou mostrar... E aí eu vou mostrar a foto do nariz do depois, parando os dois aqui, o antes que tava bem áspero e o depois que todos os cravos começaram a sair. Então dá pra ver ainda os pontinhos brancos na foto, porque eles simplesmente saem sozinhos. Você não tem que espremer, é só você continuar com a sua rotina de skincare normal, conforme o seu médico recomendar. E aí os cravos vão saindo, é maravilhoso. Eu vou falar sobre os contras, alguns médicos falam, mas pouca gente, eu vi poucos vídeos no YouTube que falavam sobre isso, acho que eu não vi nenhum, na verdade, sobre o quanto o Roacutan pode afetar o fígado, o colesterol e o psicológico. No meu, ele alterou o triglicérides, então no quarto, eu comecei tomando uma dose bem alta, eu tomava 4 comprimidos de 20 mg por dia, então 2 depois do almoço e 2 depois da janta. E quando chegou lá pro quarto mês, o meu triglicérides triplicou. Então, meu triglicérides ficava 75, 80, 85, no limite, mas estava bom. E ele triplicou e chegou a 260. Então eu tive que começar com uma outra rotina, eu tive que começar a me alimentar melhor e começar a fazer exercício físico dentro de casa mesmo, mas porque pra ver se eu equilibrava esse triglicérides. Ele ficou mais uns 3 meses bem alto assim, e agora ele tá começando a diminuir. E a minha médica, quando ele aumentou, minha médica já pediu pra eu reduzir a quantidade de comprimidos que eu tava tomando. Então eu comecei a tomar 2 ao invés de 4. E eu segui assim e sigo assim até agora o final do tratamento. E sobre o psicológico, eu tive uma crise de ansiedade bem forte. Eu tive que ir no hospital e tudo mais. E provavelmente foi decorrente do remédio e do excesso que eu tava tomando, que tava bem alta a dose. Então a minha médica reduziu, eu conversei com ela e ela falou que provavelmente seria por conta do remédio. Depois disso eu não tive mais nenhum problema. E aí eu vou falar sobre os custos. Eu não paguei o remédio, eu peguei pelo alto custo do SUS. Eu peguei no Maria Zélia, que fica aqui no centro de São Paulo. Então como é que funciona? Algumas amigas minhas perguntaram como é que funcionava pegar no SUS, porque a médica não recomendou. Eu não sei porque alguns médicos não me indicaram, mas a minha médica perguntou pra mim. Ela falou que mais ou menos o custo, se eu pagasse o remédio, seria de R$500 por mês, podendo ser mais, porque como eu comecei tomando uma dose bem forte, então eu precisaria de mais comprimidos do que talvez uma outra pessoa. E aí eu decidi pegar no SUS. Como é que funciona? Você vai até o alto custo que tem próximo à sua casa ou próximo ao seu trabalho, o que você tem mais acesso. Então ele vai te indicar tudo que você tem que levar na data que você for. O meu alto custo, né, o da Maria Zélia, o que eu peguei todos os meses, ele não ficou nenhuma vez com o remédio em falta. E eu tinha que levar o seguinte, eu tinha que levar um chequinho, que eles chamam, que é um papel onde a doutora vai pôr o CRM dela, vai assinar, e eu também vou assinar.
Aí eu tinha que levar 2 termos, falando justamente sobre o que poderia acontecer, as possíveis reações que eu poderia ter. Então ele falava sobre o psicológico, sobre depressão, que ele podia acentuar a depressão, as crises de ansiedade. Falava até sobre que podia afetar a depressão e a ansiedade, e ele também falou sobre a gravidez. Quando você toma o remédio, você não pode de jeito nenhum engravidar, porque pode trazer muitos malefícios, tanto pra você quanto pro feto. Então não pode engravidar. Eu acho que isso é uma regra geral, assim, para as mulheres. E então eu não paguei, eu peguei no SUS mesmo. A primeira vez que eu fui, eu demorei demais, eu tive que ficar 6 horas na fila pra conseguir pegar o remédio. Mas agora eles estão com um sistema que você marca pelo celular e aí você vai naquela hora exata e você só entra quem marcou naquele horário, então você não precisa mais pegar fila. Eu cheguei a pegar remédio em 15, 20 minutos, então ficou muito bom de pegar. E nunca dava em falta. Eu tinha que levar esses 3 papéis e o beta-HCG. O beta-HCG, pra quem não sabe, é o exame da gravidez, pra saber se você tá grávida ou não. É um exame de sangue. E a cada 3 meses eu tinha que fazer a renovação do contrato. Então eu tinha que levar também o meu exame de sangue completo, que é aí que eu sabia como estava o colesterol, glicemia e todos os outros fatores. Então eu tinha que levar a cada 3 meses esse. E o beta-HCG todo mês. Se você esquecer um papelzinho, se a médica esquecer de assinar um lugarzinho, você não pega o remédio. Então por isso que algumas pessoas deixam de pegar, porque sim, tem uma burocracia. Mas o remédio não fica em falta, não tem custo e é ótimo. O tratamento em si já é bem... Já tem um custo alto, porque, por exemplo, se você for pagar o remédio, é o remédio mais todos os cremes que você tem que usar, todos os cuidados que você tem que ter com a pele. Então o fato de eu não ter pago o remédio me ajudou demais a realizar esse tratamento. E agora o Pro. O Pro eu vou mostrar as fotos do depois, que é como minha pele tá hoje. Eu vou passar um vídeo aqui sobre a minha pele. Enquanto esse vídeo tá passando, dá pra ver que eu tô com algumas manchinhas. Eu só tô com maquiagem na área dos olhos. Eu não tô com maquiagem na pele, nenhum tipo de base, nem corretivo. Então dá pra ver que eu tenho algumas manchinhas, mas que a pele não tem mais espinha alguma. Os cravos também, tenho pouquíssimos cravos quando tenho. Como eu tava dizendo, eu peguei tudo pelo SUS, então eu não tive problema com isso. Então eu vou falar sobre os produtos que me auxiliaram nessa caminhada até aqui, me ajudam demais ainda, foram os que eu mais gostei. Então o primeiro é esse creme da CeraVe que eu comprei lá no primeiro mês e ele tá na metade ainda e eu uso todos os dias pro corpo e pro rosto. Ele é específico pro corpo e pro rosto mesmo, pra pele seca e extra seca. Ele não tem cheiro, ele forma uma camada bem gostosa na pele e ele seca, então não fica melado. Eu amo esse creme. Junto com ele eu uso também esse gel de limpeza pra pele normal e oleosa da CeraVe. Eu gosto muito, eu não acho que ele tenha efeito rebote. Mesmo que a minha pele esteja seca, eu não acho que ele tenha efeito rebote, eu acho ele muito bom. Eu uso também esse lubrificante pro olho. Ele é bem carinho, eu não sei se eu recomendo tanto ele, por mais que ele seja muito bom, ele tem um custo um pouco alto, assim, porque ele só vem 10 ml e eu acho que eu cheguei a pagar acho que R$60. Tudo bem que ele durou todos os meses do tratamento, mesmo tendo dias que eu uso o dia inteiro. Ele ainda tem um restinho, mas é bem caro, chama Fresh Tears, então eu não sei se eu recomendo por conta do preço, mas ele é muito bom. Eu vou deixar tudo anotado aqui na caixinha de descrição, todos os produtos que eu continuo usando pra se alguém tiver interesse. E esse aqui é o segundo amor da minha vida, eu uso o dia inteiro. Eu achava que era só um hype da internet de todo mundo falar que ele era maravilhoso, mas ele é de fato muito bom. Ele custa em média de 15 a 20 reais, depende da farmácia que você compra, mas ele dura demais. Você não precisa passar muito produto e ele hidrata muito a boca. Foi o que salvou a minha boca e ele costuma durar, pra mim, uns 4 meses ou 3 a 4 meses. Isso que eu uso o dia inteiro, então eu recomendo demais. Eu uso o Nebacetin pra área que fica bem ressecada aqui no cantinho. E então eu uso esse creme às vezes.
eu uso o protetor solar da La Roche-Posay, o Anthelios. Eu uso ainda pra pele oleosa. Uma porque eu tenho muita amostra grátis, então eu continuo usando. E outra porque eu não gosto da sensação da pele melada e esse aqui não deixa, então eu continuo usando ele. E eu usava na vaselina na boca, a minha médica recomendou. Mas eu acho que eu prefiro o hidratante labial. Ela não hidrata, ela só deixa ele menos ressecadinho, assim. Mas eu não sinto que ela hidrata, eu não gostei. Eu usei também o da Maybelline, aquele famosinho, que tem de vários sabores. Eu não acho que ele me ajudou. Eu tenho vários e eu não acho que ele me ajudou nesse momento do Roacutan. Eu acho que você precisa de uma coisa mais pesada pra ajudar a pele mesmo. Então esses são os produtos que eu mais usei e que eu amo de paixão. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado a quem vai tomar ou já tá tomando e tá meio desesperado. Calma que vai passar, vai dar tudo certo. E é isso, então até o próximo domingo.